A formação é em ciência da computação, fiz graduação, mestrado, doutorado. O mestrado foi na área de engenharia de software e o doutorado eu tive a possibilidade de escolher qualquer coisa que fosse na área de saúde. Então, eu tive essa abertura do meu orientador. E então, a gente caiu em cima, durante o estudo da tese, para verificar o que poderia melhorar na vida das pessoas, né? E aí, logo de início, no estudo, eu pensei em algoritmos para fazer questão de segurança para prontuários eletrônicos, e foi evoluindo o trabalho e diz, olha, isso não tem relevância na saúde. E aí fomos caindo em doenças, né, possíveis doenças, né? E aí veio o Parkinson, por conta que é uma enfermidade que tem diversos impactos motores, cognitivos e assim por diante, né? Então, eu me dediquei, eu acho que uns 2, 3 anos, trabalhando na parte de processamento de sinal, processamento de imagens, né, que é o que a gente usa muito na informática médica. Talvez vocês tenham tido a oportunidade de verificar imagens médicas, a radiologia, como o João falou, né, e assim por diante. Então, nessa apresentação, iremos utilizar uma coisa que eu tive a oportunidade de trabalhar, que seria jogos para a saúde, né? E até no Covid, ano passado, em que as pessoas ficaram em casa, isso veio muito em voga, né? Na prática de exercício físico, acompanhamento, monitoramento, enfim. Depois irei falar um pouquinho sobre a motivação, de o porquê isso é importante, porque o monitoramento, né, não invasivo da saúde, ele vai trazer benefícios, né, ao longo da vida. E o porquê do não invasivo, né? E depois eu irei apresentar o estudo de caso, que foi a minha tese de doutorado, que criamos um jogo para quantificar o sinal de bradicinesia da doença de Parkinson. Então, primeiramente, nos últimos anos, né, tivemos um grande acréscimo na indústria de jogos para promover a saúde, né, a atividade física, etc., né? Então, tivemos possibilidades, estudos para avaliar e quantificar pacientes com AVC, por exemplo, utilizando aquele controle do Nintendo Wii, para que ele motivasse a se movimentar, né? Pessoas também que tinham problemas físicos, né? A gente viu toda esta aplicação para pessoas idosas, tudo, porque você estava num ambiente seguro, né? Então, os sensores ápticos, por exemplo, que podem quantificar sinais motores da doença de Parkinson, e também outros sensores que podem ficar monitorando movimentos involuntários, como batimento cardíaco, etc., né? Então, existem vários estudos que começavam a ficar monitorando a saúde de forma não invasiva desses ambientes. Então, por que isso? Primeiramente, a gente sabe que a inteligência artificial ela pode ser trabalhada na área de saúde, né? E hoje, desde os primórdios dos sistemas especialistas na década de 70, em que as pessoas queriam substituir os médicos, ou dar um suposto diagnóstico, ou propor condutas, né? Então, o pessoal, naquela época, já utilizava a álgebra booleana
para indicar caminhos, né? O indivíduo está gripado, o indivíduo está com febre, então o indivíduo tem uma doença X, uma doença Z, né? E aí cresceu ao longo do tempo sistemas especialistas e caiu também em desuso ao longo do tempo também, por conta que eles não resolviam todos os problemas dos médicos, né? Vemos que hoje em dia temos uma grande revolução na IA a partir das GPUs, né, de placas gráficas que a gente usava para fazer jogos. Agora estamos utilizando essas placas para fazer cálculos em grande quantidade, né, cálculos paralelos, matrizes enormes, a gente consegue reduzir bastante o custo computacional disso aí. E ainda assim, se formos pegar a evolução da IA, né, com a saúde, né, vemos que os computadores conseguem atacar, predizer, por exemplo, problemas de coração, né, com monitoramento contínuo, identificar algumas questões de autismo, né, então, uma birra, um monitoramento. Existem empates aqui, por exemplo, com Alzheimer, que é uma doença que já não existe um diagnóstico bem estabelecido, mas por exclusão. Temos um empate com câncer de cérebro, oftalmologia, ou câncer de pele. Mas uma coisa que é extremamente importante, né? E que eu sempre digo às pessoas, você faz viagem, você vai substituir os seres humanos. E eu digo, olha, não é bem assim, né? Então, o diagnóstico geral, o porquê o paciente vai no médico, né? Muitas vezes ele quer somente conversar. Então, muitas vezes ele vai no médico para mostrar um sintoma e o médico encontra outra coisa completamente diferente, né? Então, na época, inclusive, do doutorado, que eu trabalhei com Parkinson, e aí a médica que me ajudou bastante, a doutora Cícera Pontes, ela disse, olha, Léo, muitas vezes o paciente de Parkinson, ele já veio do ortopedista, porque ele tem um problema no braço, ele está com uma dor no braço, etc., né? Então, são coisas que a priori não estão correlacionadas e que o nosso cérebro ele é muito mais eficaz que uma máquina. Para vocês terem uma ideia, um supercomputador ele leva 40 minutos para processar 1 segundo do nosso cérebro, né? Então, neste momento, eu estou escutando as vagas do ar-condicionado, eu estou conversando com vocês, eu estou reconhecendo os objetos à minha volta, né? Então, é muito processamento que estou fazendo de forma voluntária e involuntária. Então, tudo isso aqui, né, facilita o diagnóstico. Então, quem já viu, por exemplo, um futebol de robô, vai verificar o quanto as máquinas ainda são limitadas para substituir os seres humanos, né? Então, vamos nós. Então, os sistemas de monitoramento da saúde, eles foram criados para prover o contínuo monitoramento do estado de saúde dos pacientes, né? E principalmente para pacientes crônicos, em que ele necessita de um acompanhamento, né? Então, um paciente com diabetes, um paciente que tenha uma cardiopatia e assim por diante. E, além disso, ele pode prover um acompanhamento com os pacientes em casa, né? Vemos uma redução muito grande de leitos, um envelhecimento populacional e não temos condição de atender a todos, né? Principalmente aí no ano passado com a Covid, em que muitos leitos estavam sendo direcionados para a Covid, a gente sentiu
de repente, a necessidade de atender a população mais em casa, atender de uma forma remota, enfim, né? Melhorar os serviços de saúde de forma não somente no hospital, né? Que simplesmente não cabia. E aí, um dos principais problemas do monitoramento da saúde é a questão de serem invasivos, né? Então, veja só, desculpa, veja só esse EEG aqui para capturar as ondas cerebrais, né? O quanto ele é invasivo, né? Se eu quisesse, de repente, monitorar uma criança com autismo, etc. Né? Até mesmo a questão da glicose, né? E em algum momento a gente tem que chegar lá e dar aquela picadinha no dedo, né? Para fazer este acompanhamento, né? Este outro caso, por exemplo, aqui, a gente estava, foi um trabalho que usava sensores para verificar o tremor do Parkinson, né? A bradicinesia, a discinesia, enfim, né? Aqui, isso aqui já que foi muito em voga no ano passado, né? O oxímetro. Em trabalhos anteriores, para monitorar tremor, né? Esse aqui. Então, tudo isso aí, a gente está fugindo da rotina das pessoas, né? Então, o maior desafio é você conseguir monitorar as pessoas, logicamente, elas sabendo que estão monitoradas, né? E que isso seja adequado à rotina diária dela. Então, se uma pessoa está com tratamento, né, ela vai ter que tomar o comprimido naquela hora, etc. Tudo isso aí vai causando não vai dando uma aderência à pessoa ao tratamento. Então, a pessoa tem que meio que modificar um pouco a rotina para ter o seu tratamento. Então, é extremamente interessante que a gente consiga, de fato, monitorar as pessoas, a saúde delas, né? Mas dentro da rotina diária para ter uma maior aderência a este monitoramento, né? Então, temos vários problemas na classificação de games para a saúde, né? Eu tenho, além de ser um jogo, eu iria elaborar ou fazer, enfim, né? Eu tenho o usuário, que é o paciente, e eu tenho o usuário médico também, né? Que ele tem que informar quais são as, as quais são os sintomas que ele quer, como ele quer, etc. E claro, né? Se eu tiver uma grande quantidade de pessoas, fica mais difícil para o médico. Então, de repente, se for crescendo de fato, né? Ela vai ter que ter toda uma estrutura para monitorar as pessoas, etc. Logicamente, um jogo para a saúde ele tem que ter um propósito, né? O porquê de você estar monitorando, né? O porquê ele está fazendo aquilo ali, qual o benefício daquilo ali, né? E, se possível, acompanhar o estágio da doença. O jogo para a saúde deve, de repente, monitorar, ele deve melhorar, né? E é interessante que você quantifique, né? Principalmente pacientes com Parkinson, por exemplo, que eles vão, de fato, tendo uma piora, né? E, por outro lado, também, ele tem um tratamento medicamentoso que melhora seus sintomas. Então, e além disso, o tratamento medicamentoso, ele vai perdendo a eficiência com o tempo, né? Então, quanto menos você reduzir a dose, mais qualidade de vida você dará ao paciente, né? Mais ele vai ter uma vida, vai prolongar a qualidade dele. Então, eu tenho
um paciente que ele monitora, né? Tem a detecção do sintoma clínico, o tratamento terápico, né? Ou reabilitação, ou educação, né? Teve o pessoal de Pernambuco desenvolveu um jogo para fazer com que as pessoas compreendam a importância da vacina, compreendam o impacto da vacina, né? Teve outro que compreenda o que é o SUS, o que é que o SUS pode fazer e a sua importância, né? Tem também outros jogos para pessoas que não são pacientes, mas que querem melhorar sua qualidade de vida, né? E aí, até aqui em Marcel tem um personal trainer que ele tinha um jogo desse aí para que as pessoas corressem e tal. E aí ele fazia uma espécie de uma gamificação do treinamento dele, né? E aí, logicamente, com treinamento pessoal, profissional ou não profissional. Então, eu tenho os propósitos de monitorar, né? Eu posso também detectar estados pré-sintomáticos. Veja que essa detecção de estágio pré-sintomático pode ocorrer até com qualquer um de nós, né? Se vocês forem abrir um jogo ali no PlayStation 5, dependendo do jogo que tenha muita luz, ele vai dizer logo que causa problema de epilepsia. E aí, de repente, você pode detectar um sintoma, uma doença que você não sabia, né? dentro, dentro do estágio. Então, temos também reabilitação, né? E acompanhamento, né? Então, no meu caso, eu utilizava o movimento de adução e abdução do braço, né? Então, era que o paciente ia levantar o braço, baixar, para pegar as bolas no jogo, etc. E aí eu posso, de repente, identificar qual é a amplitude máxima do movimento humano, qual é a velocidade, o quanto ágil está a sua mão direita, o quão ágil essa mão esquerda e assim por diante. Então, acredito que você já deve estar do meio para frente no curso, já deve ter pago aí neurologia, né? E aí a doença de Parkinson ela é causada pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos, né, na substância negra. Então, o tratamento mais comum é utilizar levodopa ou derivados, né, que ativam esses receptores, né? Só que, no entanto, tratamento medicamentoso vai reduzindo sua eficácia ao longo do tempo e vai requerendo altas dosagens e o paciente pode ali ir piorando, etc., e até ser necessário uma estimulação profunda ou, enfim, infelizmente, eu não consegui mais voltar a estágios mais suaves da doença. Então, um dos grandes problemas do Parkinson também é que ele é feito de forma qualitativa. Eu não tenho uma quantificação ali, né? Ele tem um olhar do clínico, o médico está vendo aquele paciente, e tem também a percepção do cuidador. Então, para a mesma pessoa, com cuidadores distintos, por exemplo, eu posso ter interpretações distintas daquele fenômeno, né? Daquele paciente. Então, uma coisa interessante é que a gente consiga reduzir essa qualitatividade, que a gente consiga quantificar. Além disso, as flutuações motoras, né, o fenômeno on-off, em que ele toma o medicamento, reduz o sintoma, né, fica bem ali por 3, 4, 5 horas,
depois ele volta a apresentar os mesmos sintomas, né? Então, posso verificar ao longo do dia em que momento ele está apresentando a ocorrência do sintoma. Então, o sintoma que nós buscamos acompanhar no jogo foi a bradicinesia, né, que é a lentidão do movimento, que a gente sempre acha que o paciente de Parkinson é aquele paciente que treme, né? E não, o Parkinson tem muito mais sintomas, e o tremor, apesar de ser o mais estereotipado, não é o sintoma que ele mais que o paciente se sente mais incomodado, ele se sente mais incomodado é a lentidão mesmo, né? É ele não conseguir se levantar, não conseguir andar, né? E aí foi um dos motivos também que a gente escolheu a bradicinesia como sintoma. E outra questão do tremor, que é bem interessante, é que eu fiz, na época, um jogo de celular para capturar o tremor do movimento, né? Então, a ideia é que o cara estivesse jogando aqui e ali eu conseguiria verificar o quanto ele tremia. E o tremor, ele é um sintoma de repouso, né? Eu sabia que o Parkinson, o sintoma de tremor era de repouso, mas eu acreditava que jogando, né, que ele estaria repousando ali, ele iria apresentar o sintoma de tremor. Mas foi bem interessante que aí os pacientes tremiam, e aí quando eu dava o celular para ele, ele simplesmente colocava a atenção e ele parava de tremer, né? E aí, como toda pesquisa, desandou neste sintoma. Então, é extremamente importante, se vocês forem fazer algum jogo, alguma coisa, você levantar de fato, né, o que você quer pesquisar, fazer um protótipo, um pequeno protótipo, algo que você não leve, né, mande muito tempo, e você começa a testar, né, testar suas hipóteses ali, para verificar se você continua com a sua pesquisa ou volta atrás, né? E aí tivemos a rápida certeza de que o tremor não seria detectado dessa forma, e claro também, né, isso deu alicerce para a gente fazer um outro projeto. Então, em outro projeto, eu coloquei uma aplicação que ficava rodando no celular, né, de forma não invasiva, aqui, e ele capturava quando o paciente ele iria atender o telefone. Então, ele chegava, recebia a ligação, não tremia, quando ele ia levando o telefone, do telefone ao rosto, nesse momento ele voltava a tremer. Então, eu selecionei esse intervalo de tempo, né, para verificar o tremor, etc. Então, é bem interessante você verificar como é a doença, qual o propósito que você quer monitorar e como fazer isso da melhor forma. Então, sistemas não invasivos, né? Então, na doença de Parkinson, ele vai prover informações do paciente sem que eles lembrem que estão em tratamento. Claro que estamos falando de pessoas idosas, né? Claro, tem pacientes com Parkinson com 40 anos, né? Infelizmente, mas não são muitos, né? E aí sempre cai naquela ideia, né? Mas o idoso ele não joga, né? Mas, vez por outra, estamos vendo aí idosos já jogando. E a tendência, a pesquisa, ela não é para hoje. Ela tem sempre uma esfera de 10, 15 anos, né? E aí, daqui a 10, 15 anos, eu estarei próximo dos 60, por exemplo. E eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, né? Então, eu seria um dos possíveis público-alvos dessa ferramenta de monitoramento, né? Então,
o monitoramento dos pacientes em casa, né, vai conseguir facilitar o gerenciamento medicamentoso, né? Principalmente na doença dos estados intermediários, né? O paciente com Parkinson no início ali, ele não toma muita medicação, ele vai tomar somente para verificar se ele tem ou não a doença, fazer acompanhamento. E assim que ele vier a, a piorar bastante, etc., né? A precisar de fato de uma melhoria, aí ele vai tomar um medicamento e assim por diante. Então, a ideia é que a gente consiga prorrogar esta qualidade de vida dele com dosagens bastante baixas, né? Então, um requisito bem relevante para fazer esse monitoramento foi a falta de contato, né? Como eu falei para vocês, o celular ele causava uma ação, né? E como utilizamos o sensor do Microsoft Kinect, não tinha nada, né? Então a tendência é que ele não tivesse tanto apetrecho, né? Não fosse tão invasivo. Então, utilizamos um equipamento popular na época, de baixo custo, né? Você pode achar, um Kinect de baixo custo, sim. Se formos pegar os sensores que são feitos, né, são muito caros. Então, conseguimos ter um monitoramento bem mais baixo do que seria em outros momentos, com outras tecnologias, né? Então, quem usaria essa abordagem, né? Então, pessoas com 55 anos a mais, que possuíssem a doença de Parkinson, e também, como eu falei para vocês, o médico. Não adianta fazermos essa abordagem toda se não trazer informações para o médico, né? Então, a gente tem que ter sempre o jogo, né? E também a interface do back-end, o que vai trazer para ele, né? Então, a ideia, no caso de uso, né, o paciente queria utilizar o cliente, né, quando a gente fala aplicações cliente-servidor, por exemplo, né? Então, tem o Xbox Center, né, que recebe todas as requisições, e da mesma forma da gente. A gente tem o Microsoft Cliente, o Microsoft Kinect, né, o jogo, que é um cliente, que ele envia as informações capturadas para o servidor, né, que vai processar esses dados do usuário, e aqueles identificados que sejam relevantes, a gente vai avisar, né? E aí avisaria o neurologista qual é a quantificação do nível de Parkinson, da eficiência motora, né, da amplitude do movimento, assim por diante. Então, eu teria os usuários que fariam, né, que é a carinha do jogo, né, o paciente que ele ia pegar a bola, etc., né, fazia parte do processamento de sinal, né? Vocês fazem isso de forma bem sistemática, né? Por exemplo, com ECG, né? O eletrocardiograma, para verificar os picos e os vales, etc. A gente faz isso, bem semelhante, e iria prover ao paciente, né, ao médico, o visualizador de dados, né, para ele verificar como está a evolução do paciente, né? Então, para fazermos isso, né, para ter toda essa construção, a gente tem que ter o médico do lado, né? O cientista, o responsável pela área, etc., né? Para identificar quais seriam os requisitos, né, o propósito do jogo. Então,
A partir daí, criamos o Health Game Monitor, né? O servidor, que ele iria pegar o cliente, né? O jogo Cat the Spheres, que foi o jogo que a gente fez, e envia as informações para o servidor, né? Que vai processar os dados e mostrar como são isso aí, né? De início, fizemos uma entrevista qualitativa, né? Não só com médicos, como também com fisioterapeutas, então tem que envolver as pessoas da área de saúde, né? Para fazer o que você quer, né? E aí a gente identificou que a gente poderia calcular a amplitude do movimento e a velocidade angular do movimento de adução e abdução. Lógico, como eu estou tratando com pessoas, vou coletar pessoas, isso tem um passo muito demorado na plataforma Brasil, por exemplo, a gente tem que submeter para o comitê de ética, o comitê de ética tem que dar aprovação, a gente tem que mostrar os riscos e benefícios, né? Os riscos têm que ser o mínimo possível. Então, foi até outro motivo para que utilizássemos somente a adução e abdução dos braços. Como é um paciente com Parkinson, que tem, às vezes, problema de equilíbrio, então a gente tinha que reduzir isso aí. Então, ele, não, você fica em pé aqui, levanta e baixa o braço, etc., né? Se por acaso o paciente, e a gente deixava o termo consciente livre esclarecido, né? Fazia a pergunta, né, se ele tinha problema de equilíbrio, etc. Então, se tivesse algum probleminha, a gente não utilizava, né? Isso é um passo muito delicado para se fazer, quem for trabalhar com isso. Então, para deixar o equipamento fácil e seguro, né? E aí, o objetivo é que a gente motivasse as pessoas a realizarem movimentos específicos. E nesses movimentos específicos, eles seriam monitorados, né? Então, com isso aí, criamos um jogo com um objetivo de entretenimento e dentro das habilidades do usuário, né? Nada muito longe para fornecer. E aí, por fim, a gente iria fornecer uma informação clara, né, para o profissional de saúde. Então, isso aqui foi a arquitetura de jogo utilizada, né? Tinha o Unity, o Zigfoo, que era uma biblioteca para conectar o, o Kinect. Tinha até esquecido desse nome. O MATLAB, eu vi que alguns de vocês já utilizam R, por exemplo. O MATLAB é bem semelhante ao R para fazer o processamento de sinal e análise estatística, né, para dar informações ao paciente de saúde. Então, estudamos também, né, a biomecânica do movimento humano, né, fazendo essa análise de movimento, né, e aí a gente solicitava que os pacientes abrissem e fechassem os braços, né, para justamente quantificar aqueles movimentos ali, né, para verificar a bradicinesia, a lentidão do movimento. E era engraçado o seguinte, a gente, assim como os radiologistas encontram alguns achados, né, quando você vai entrar numa pesquisa, você encontra algum achado. E eu achava, por exemplo, que o paciente com Parkinson, ele tinha um movimento bem lento, né? A abdução era assim, e depois ele iria aduzir. Só que aí que eu encontrei foi o paciente com Parkinson levantava o braço, e aí quando depois de baixar, ele reduzia muito rapidamente, né? Porque ele não tinha a força aqui. Então o braço voltava muito rápido, né? Então foi um achado. E isso aí a máquina quantificou perfeitamente, né? Então, às vezes o paciente que ele era idoso,
mas ele não tinha Parkinson. Na hora dele reduzir o braço, ele reduzia com muita fluidez, né? Diferente do parkinsoniano. Então, utilizamos aqui o homem vetroviano, né? Isso aí, inclusive, está na API do Kinect, em que ele tem as juntas, né? Então, pegamos o movimento do punho, o ponto do punho, o do ombro, né? E da bacia, e aí fizemos o ângulo, né? A gente utilizou aqui produto escalar para calcular esse ângulo entre três pontos, etc. Então, até matemática do segundo grau ali, a gente consegue trabalhar em cima. Então, isso aqui foi o resultado, né? Em que eu tinha ciclos de movimentos. Então, aqui o paciente ia levantando o braço e aqui ele iria reduzindo. Então, eu pegava sempre esse movimento máximo, e até aqui, etc. Né? Entrei, então veja que ele chegou até 160 graus ali, né? E aí ficava bem nítido quando o paciente era com Parkinson, não, porque a amplitude não era a mesma. Né? Então, esse aqui era o jogo, né? Veja que a pessoa está botando o braço aqui, está tocando, etc. Então, sempre quando vamos fazer a pesquisa, temos estudo de caso controle, né? Então, tentamos sempre parear entre homens e entre parkinsonianos e não parkinsonianos, e até entre homens e mulheres ali, né, para verificar a questão de gênero. Claro que eu estou aqui em Maceió, não é um grande centro, né? Então não tinha acesso a muitos pacientes que se entrassem que entrasse nesse grupo, né, de estudos. Né? Em maiores centros conseguiria aumentar bastante este N. Mas também ele foi muito válido porque as diferenças nos dados estavam bem nítidas. Né? Então, com o número de 30 pessoas, a gente conseguiu ali validar. É engraçado que até mesmo em cantos maiores, lugares maiores, na área de computação também, né? Sei lá, Londres, tinha sempre um número não tão grande, né? Como é, de repente, os estudos aí da medicina. Porque também eu não sou médico, o trabalho não era da medicina, não estou também menosprezando o meu trabalho, mas ele tinha um aspecto que era mais verificar melhor a abordagem computacional do que o resultado na área de saúde em si. Né? Se fôssemos trabalhar isso aqui em grande escala para a saúde, o protocolo seria outro. Né? A questão de segurança, a quantidade de pessoas, etc. Então, procedimento para coleta dos dados, os sujeitos eles se levantavam a 2 metros, né, do sensor de controle, do sensor de movimento, e é extremamente interessante que até a luz impacta bastante. Se for trabalhar com Kinect, vocês vão ver que luz amarela, etc. Né? Então, quem for trabalhar com visão computacional vai verificar que luz ela traz impacto muito na questão da qualidade da aquisição dos valores. Né? Ele ficava de frente a uma parede, né? Porque a gente projetava, né? Levava o notebook aqui, colocava com o projetor e aí o paciente ficava com a tela com muito mais espaço, né? E aí ele iria jogar por 5 minutos o jogo e eu iria pegar ali as informações. Então,
Aqui já é mais da área de computação, não sei se vocês já ouviram falar de técnicas de IA, então máquina vetor de suporte. Acho que vocês devem ter escutado sobre inteligência artificial, redes neurais. Então, a máquina vetor de suporte ela é um classificador em que ele generaliza bastante, ele é muito rápido, porque ele identifica uma superfície de decisão e aí ficaria mais adequado para jogos eletrônicos, né? Porque eu não teria tantos dados, eu reduziria bastante o custo dos dados, né? E aí ele conseguia discriminar entre as duas classes, entre os parkinsonianos e indivíduos do grupo controle, né? Isso aqui foi as acurácias das nossas métricas, né? Então, dos 15 indivíduos com Parkinson, consegui encontrar 12, né? 3 grupo controle e um falso positivo também. E é engraçado que esse falso positivo, depois eu fui conversar com ele, realmente ele tinha um problema motor, né? Acho que ele tinha tido um AVC na época, estava com problema no braço, e aí ele ficou com um valor muito próximo dos parkinsonianos. Então, o classificador classificou certo, né? Pelo menos os dados, eles refletem isso aí. Então, a gente conseguiu uma precisão, a classificação de 92%, né? E ainda 90% das pessoas consideraram a abordagem não invasiva, né? E que poderiam integrar a rotina diária delas. E é interessante o seguinte também, dentre essas respostas, o cara que tinha Parkinson mesmo, as pessoas que tinham Parkinson e às vezes viviam em função disso, elas integravam muito a rotina delas, né? A vida delas já estava integrada ao tratamento. E aí elas buscavam aí tinham mais afinco para que desse certo. Beleza? Muito obrigado. Estou aguardando as perguntas aí, discussões, etc. Obrigadão, doutor Leonardo. Não, eu tenho uma dúvida. Com relação a... Foi feito com Kinect, né? Não teria como fazer com o giroscópio, o velocímetro do celular, não? Então, é porque o jogo ele era para fazer a biomecânica do movimento humano, né? No giroscópio, a gente utilizou aqui, a gente utilizou o giroscópio e o acelerômetro, só como eu falei, era um joguinho, era uma esfera, em que o paciente iria colocar a esfera no buraco, aqueles brinquedos que eu acho que vocês já tiveram. Nada. E aí, o que acontece, como o tremor era de repouso, ele parava de tremer. Então, dava para ele o jogo, ele simplesmente parava de tremer. Em outro momento, de 2018 2019, a gente fez um meu Parkinson diário, que era uma aplicação que ficava no celular mesmo, né? O paciente iria utilizar, ficava no bolso. No momento que ele atendia a ligação, é que ele começava a monitorar por 10 segundos. E aí a gente conseguia identificar o nível de tremor. Nada. Agora, essa questão da adução e abdução do braço, isso não daria para fazer só com esses sensores do celular? Não, porque o que ele vai ter é velocidade e o que está girando. Então, não tem como eu capturar a amplitude, essas coisas. Entendi. Não, Entendeu? show. Não, e legal. Mas, por exemplo, esse aplicativo, né? Esse Sim. jogo, ele é integrado a algum... Ou ele é um jogo específico para o paciente chegar lá e se autoavaliar em casa?
né, diariamente. A ideia Algum a game. ideia dele é que ele se avaliasse em casa, né? A ideia dele é que ele ficasse de fato à disposição. Mas ainda assim, para você chegar e disponibilizar o jogo, esse é um protótipo, né? Para disponibilizar para as pessoas de fato, aí tem que ser outro protocolo, aí é bem mais complicado em termos de ética. Ah, legal. Não, mas é legal, porque quando a gente vê, né, paciente com Parkinson, geralmente eles vão, né, o paciente quer chegar já mostrando que está bem, né, já vai com a levodopa, que o interessante é ir sem o efeito da levodopa, né, para o atendimento para o neurologista avaliar como é que está o estado do Parkinson dele. E já tendo, né, essa avaliação pelo Kinect, eu acho que já seria uma forma de dar um valor ali aproximado de como é que está o nível do paciente durante a semana. Nossa, bem legal. É exatamente isso. A gente conseguir quantificar o quão se ele está melhorando, piorando, em que momento também do dia está acontecendo isso. Não, bem legal. Bruno, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu ia abrir para o pessoal e ver se alguém quer perguntar alguma coisa, abrir o microfone, puxar aqui no chat para fazer alguma pergunta que a gente pode ler aqui também. Alguém tem interesse? O pessoal está elogiando muito a aula, doutor, aqui, tá? Obrigado. É verdade. Um monte de gente aqui falando. 46 pessoas online. Aí vai estar disponível no YouTube? Aí eu vou até passar. Sim, eu vou dar uma editada né, tirar essa questão do Meet e colocar no YouTube e a gente passa para o senhor. Maravilha, muito obrigado. Eu gosto. Acho que ninguém tem mais dúvida. Acho que o pessoal não tem mais dúvida, acho que não. Pronto. É isso. Está meu contato aqui, Leonardo Melo Medeiros, @ifal.edu.br. Então, se vocês quiserem trabalhar na área de jogos, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma colaboração, estou à disposição. E é isso. Obrigado, professor. Muito obrigado pela aula, foi incrível, professor. Obrigado de verdade pela disponibilidade aí e pela ótima aula. Obrigado, então boa noite a todos. Até mais. Obrigadão.